Olá a todos, me chamo Andressa, sou integrante do PET da Engenharia da Computação, UFC, Campus de Sobral, e hoje nós falaremos um pouco sobre as propriedades dos limites. A nossa bibliografia será o livro do Leithoud, o Cálculo com Geometria Analítica, na qual resolveremos 2 exercícios do capítulo Teoremas sobre limites das funções. O nosso primeiro exercício, que é a questão 14 do capítulo, nós deveremos determinar o limite e indicar todos os teoremas utilizados. Iniciaremos aplicando o seguinte teorema, na qual nós temos um limite de uma função f de x que encontra-se dentro de uma raiz enésima. Portanto, nós iremos representar esse limite da seguinte forma, na qual nós teremos uma raiz enésima contendo o limite da função f de x com x tendendo a a. Observando no nosso exercício, nós temos que o limite de uma função f de x, na qual nós temos uma raiz cúbica de uma função 5 mais 2x sobre 5 menos x, que será representado da seguinte forma. Nós iremos colocar o limite dentro da raiz e teremos uma raiz cúbica do limite de 5 mais 2x sobre 5 menos x, com x tendendo a menos 3. Portanto, agora nós temos que resolver esse limite que encontra-se dentro da raiz. Para resolvermos esse limite, nós utilizaremos outro teorema, na qual nós temos que o limite de uma fração pode ser representado pelo limite da função que encontra-se no numerador dividido pelo limite da função que encontra-se no denominador. Observando no nosso exemplo, nós temos que o limite de uma fração com o numerador igual a 5 mais 2x e o denominador igual a 5 menos x. Portanto, nós podemos representá-lo da seguinte forma. O limite de 5 mais 2x com x tendendo a menos 3 dividido pelo limite de 5 menos x com x tendendo a menos 3. Dessa forma, nós utilizaremos agora outro teorema, na qual nós temos o limite de m que multiplica x mais b com x tendendo a a, sendo m e b constantes quaisquer. Será igual a m que multiplica a mais b. Portanto, observando o nosso numerador, nós temos que o limite de 5, uma constante, mais 2 que multiplica x, sendo 2 outra constante, com x tendendo a menos 3. Dessa forma, nós iremos substituir o x pelo valor do a. No caso, o a, no nosso exemplo, é igual a menos 3. E no denominador, nós temos que o limite de 5 menos x com x tendendo a menos 3. Substituindo x por menos 3, nós teremos o seguinte resultado. 5 mais 2 que multiplica menos 3 sobre 5 menos o menos 3. Portanto, fazendo as multiplicações e comparações de sinais necessárias, nós teremos uma raiz cúbica de menos 1 sobre 8. Portanto, nós poderemos determinar o valor do nosso limite, que será igual a menos 1/2, na qual a raiz cúbica de menos 1 é igual a menos 1 e a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Já para o nosso segundo exercício, que é a questão 31 do capítulo, nós deveremos determinar o limite e indicar todas as propriedades utilizadas. Dessa forma, nós poderíamos iniciar pela propriedade que vimos anteriormente, uma vez que nós temos o limite de uma fração. Entretanto, a propriedade nos diz que nós poderemos aplicá-la apenas se o denominador, quando aplicamos o limite, for diferente de zero. Entretanto, se você observar, quando substituímos x por 1, nós teremos 1 menos 1, que será igual a zero. Portanto, nós não poderemos começar iniciando a propriedade. Para resolvermos esse problema, nós iremos racionalizar multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por raiz de x mais 1. Dessa forma,
nós teremos que raiz de x menos 1 multiplica a raiz de x mais 1 sobre x menos 1 que multiplica a raiz de x mais 1. Portanto, fazendo as devidas multiplicações, nós iremos achar uma fração igual a x menos 1 dividido por x menos 1 que multiplica a raiz de x mais 1. Achando esse resultado, para simplificarmos ainda mais, nós poderemos dividir o nosso numerador e também o nosso denominador por x menos 1. Portanto, dividindo x menos 1 por x menos 1, nós teremos um resultado igual a 1, e dividindo o nosso denominador por x menos 1, nós ficaremos com o denominador igual a raiz de x mais 1. Dessa forma, agora sim, para resolvermos esse limite, nós poderemos aplicar o teorema que nos diz que o limite de uma fração vai ser igual ao limite da função que encontra-se no numerador sobre o limite da função que encontra-se no denominador. Uma vez que é obrigatório esse limite que encontra-se no denominador ser diferente de zero. Portanto, agora, como nós já temos um limite num denominador diferente de zero, nós poderemos aplicar nosso teorema. Dessa forma, nós teremos o limite do que encontra-se no numerador dividido pelo limite do que encontra-se no denominador. Assim, agora nós teremos o limite de 1 com x tendendo a 1 e o limite de raiz de x mais 1 com x tendendo a 1. Portanto, para resolver os limites que encontram-se no numerador e no denominador, nós iremos fazer uso de outros dois teoremas. O primeiro teorema, que iremos fazer uso no nosso numerador, nos diz que o limite de uma constante qualquer será igual à própria constante. Portanto, o limite da constante que é igual a 1 será igual a 1. Já o nosso segundo teorema nos diz que o limite da soma é igual à soma dos limites. Portanto, nós temos que o limite dessa soma dessas funções f de x e v de x vai ser igual ao limite da função f de x mais o limite da função g de x. Nós utilizaremos esse teorema no nosso denominador, na qual nós teremos o limite da raiz de x somado ao limite de 1. Novamente, aplicando o teorema que nos diz que o limite de uma constante é igual à própria constante, então nós saberemos já que o limite de 1 vai ser igual ao próprio 1. Dessa forma, agora nós teremos que resolver outro limite, que vai ser o limite da raiz de x com x tendendo a 1. Seguindo, nós utilizaremos novamente o teorema que nos diz que o limite de uma função f de x que encontra-se dentro de uma raiz pode ser representado como a raiz enésima do limite de uma função f de x com x tendendo a a. Portanto, nós iremos trazer esse limite para dentro da raiz e resolvê-lo da seguinte forma. Substituindo o valor de x por 1, nós teremos 1 sobre 1 mais 1, nos dando um resultado igual a 1/2 para o limite dessa função. Então é isso. Qualquer dúvida ou sugestões de exercícios para os próximos vídeos, deixe nos comentários, como também você pode nos procurar em algumas de nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. Por hoje é só. Obrigada e até a próxima!